Olá, amigos, que Deus te abençoe, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que com certeza ela vai chegar no seu coração. Eu sou o pastor Francismar, da Igreja Internacional da Graça de Deus de Trindade. O nosso endereço é fácil, todo mundo sabe, é Rua Coronel Anacleto, bem no centrão, Rua Coronel Anacleto, número 915, bem no centrão da cidade, para ficar mais fácil aqui próximo à Pomoaria Borges. Um pouquinho antes da Pomoaria Borges é o nosso endereço, é o endereço da bênção, é o local onde está localizada a Igreja Internacional da Graça de Deus, tá? E nesses dias nós ainda estamos vivendo esse clima de pandemia, de fiscalização total, mas nós estamos autorizados a fazer os cultos nas quartas e aos domingos. Então, quarta e domingo é o dia em que você pode comparecer na nossa igreja, lógico, seguindo todas as normas de segurança. Nós estamos seguindo as normas que a Justiça, que o Ministério da Saúde e os decretos do governador estabeleceram, tá? Álcool em gel na entrada, termômetro para aferir sua temperatura, para ver se está tudo ok. As crianças, por enquanto, eles estão barrando até 12 anos, não pode, segundo o decreto, não pode participar das aglomerações de pessoas e usando uma capacidade de 30 pessoas, 30% por culto, tá? Então, quarta-feira, às 8, às 15 e às 19h30, 8, 15 e 19h30, reunião da família, culto da Sagrada Família, o dia em que nós estamos lutando pela nossa casa, lutando pela conversão da família, pela conversão do lar, pela mudança do lar, tá? Porque é importante você lutar para que a sua casa não tenha só uma vida financeira abençoada, porque os bens materiais nós não levamos para a eternidade. Os bens materiais que você adquire, que o seu familiar adquire, ele não vai para a eternidade, né? Quando nós partimos sem nada. É como o Jó disse. O Jó, quando ele perdeu tudo, ele disse: nu eu vim e nu voltarei. Então, o que isso quer dizer? Que nós não levamos nada. A única coisa que você leva é a sua salvação, tá? A única coisa que o seu familiar vai levar para o outro lado é a salvação. Então, lute pela conversão dele. Faça como Paulo, quando o carcereiro perguntou para ele: Senhor, o que é que eu devo fazer para que eu possa me salvar? E o Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, você e a sua casa será salvo. Olha como é importante lutar pela família, olha como é importante lutar pela salvação da casa, lutar para que a família vá para o céu, para que o seu familiar receba de Cristo a salvação, receba o encontro, para que ele tenha de fato o encontro com Deus. Lembrando que conversão não é só batizar nas águas. Tem muito cristão que acha que só pelo fato dele ter se batizado nas águas, eu já batizei nas águas, o meu familiar já se batizou nas águas, então nós estamos salvos. Não, tem que ter uma vida com Deus, tem que buscar Deus, tem que se colocar diante de Deus. Em todo momento nós devemos estar diante de Deus, seguir o exemplo de Cristo. Cristo estava sempre no monte. A Bíblia fala, se você for ler os evangelhos, você vai ver que ele estava durante o dia pregando, ele pregava no templo, todo dia ele estava na casa do Pai, todo dia ele estava na casa de Deus, e à noite ele pernoitava no monte, ele orava. Toda noite ele estava buscando a Deus e todo dia ele estava ali no monte, no templo, ouvindo a palavra, pregando a palavra de Deus ao coração do povo. Então olha como é importante buscar Deus, como é importante lutar pela casa, lutar pela família. E lembrando do apóstolo Paulo, mais na frente ele orientou Timóteo da seguinte maneira, né? Aqueles que não têm, segundo Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 5, versículo 8, ele fala: aqueles que não têm cuidado dos seus, tem que cuidar dos seus, tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar da sua família, tem que cuidar da salvação, tem que zelar pela salvação dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus parentes. Então tem que cuidar. O Paulo disse: aquele que não tem, disse a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua casa, os da sua própria família, os da sua própria casa, tem negado a fé.
Cuidar é você zelar, é você levar ele a Cristo, é você incentivar ele a buscar Deus, é você se colocar diante de Deus quando ele não quer buscar Deus, você se colocar diante de Deus por ele, você está ali buscando Deus, buscando a presença de Deus em prol da sua casa, em favor da sua família. E deixa eu lembrar que nesta quarta-feira, nós vamos estar nesse grande propósito, buscando pela nossa casa, orando pela nossa família, buscando a Deus pelo nosso lar, porque a palavra de Deus é clara, que aquele que não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua casa, tem negado a fé. Ô, minha irmã, meu irmão, não negue a fé, vem buscar Deus, vem se colocar diante de Deus pela sua casa, vem buscar Deus pela sua família, tá? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos sempre de plantão aqui na igreja para orar por você, buscar por você, se colocar diante de Deus por você, pregar a palavra. Nós estamos pregando em todos os nossos cultos, quarta, 8, 15, 8, o primeiro 15, o segundo e às 19h30 é o último. Não deixe de orar pelos seus, não deixe de clamar pela sua casa, principalmente no tempo que nós estamos, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo já tempos trabalhosos, tempos de cumprimento da palavra, em que a palavra de Deus está se cumprindo, o cenário mundial está se caminhando para o cumprimento daquilo que Jesus disse: vereis guerra, rumores de guerra e epidemia, antes da segunda volta de Jesus. Então nós estamos já no caminho. Lógico que ninguém sabe o dia, nós não podemos afirmar Jesus voltar hoje, amanhã, depois de amanhã, mas ele deu os sinais que ele deu está se mostrando claramente que estão se cumprindo. Então fica aí a palavra no seu coração. Para a gente ir para a palavra de Deus, você que tem a sua Bíblia, lembrando, prepara aí um copo com água. No finalzinho da nossa mensagem, do nosso recado, nós vamos fazer uma oração. Vamos clamar a Deus por você aqui em oração, pedir para Deus consagrar essa água, abençoar essa água, e quando você tomar, a bênção do Pai vai estar com você em nome de Jesus. No livro segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, aqui fala claramente do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias, primeiro ele recebe a ameaça da carta de afronta de Senaqueribe, e aqui ele recebe claramente, né, uma ameaça, e quando ele olha para todo aquele cenário que ele está vivendo por conta da guerra que era iminente, ele viu que o seu inimigo vinha e que o seu rosto não era de paz, o seu rosto era de guerra, tá? O rosto do inimigo nunca é de paz, ele sempre vai vir com a intenção de destruir a casa, com a intenção de destruir a família, com a intenção de levar você ou seu familiar ao mundo, né? O diabo tem feito isso, levado muitos familiares ao mundo, levou de volta para o mundo lá fora as práticas que praticavam antes, tá? Então o rei Ezequias, ele viu que os seus inimigos, o seu inimigo que era o rei da Síria, vinha contra ele não com um rosto de paz, mas sim com um rosto de guerra. E o diabo, ele tenta enganar às vezes as pessoas, dizendo que ele vem com o rosto de paz. Ele tenta te afastar da igreja, ele tenta te afastar do propósito que Deus tem na sua casa, para a sua casa, que Deus tem para a sua família. Ele tenta de tudo quanto é jeito fazer com que você venha se afastar do caminho. Observa que o versículo 1 do 32 de 2 Crônica, ele diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Bom, aqui a gente já tem o entendimento. Veja que o rei Ezequias, o texto, principalmente o início do versículo 1, diz que depois dessas coisas, tá? E de tudo aquilo que tinha acontecido antes com ele, depois que ele foi curado de uma enfermidade, porque ele adoeceu, o Ezequias adoece, ele adoeceu e foi
curado de uma enfermidade, né? Deus o curou de uma enfermidade. Mas depois dessas coisas e dessa fidelidade dele ter sido curado de uma enfermidade mortal, o inimigo veio novamente. Então é importante a gente observar que ele, depois de toda a fidelidade que o Ezequias teve diante de Deus, exerceu diante de Deus, o inimigo ainda veio. Então o diabo não escolhe época, não escolhe momento, não escolhe ocasião própria, né? Porque alguns acham que é só pelo fato dele ser fiel, sou fiel, então não vou ser atacado pelo inimigo. O Ezequias era fiel. Observa que ele fala com clareza que depois dessas coisas e dessa fidelidade, então o inimigo veio, tá? E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. O versículo de número 2 diz assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Veja que quando ele observou, ele viu que o inimigo estava se aproximando, o diabo vinha ali através, em forma do rei da Síria, ele vinha com toda a valentia, com a intenção de se apoderar das cidades fortes, separá-las para si. A intenção do inimigo era se apossar. A gente até pregando em outra ocasião, a gente viu preguei claramente que o entendimento que a vontade do inimigo é se apossar da família, se apossar da sua casa, né? É tirar a paz, é colocar o desespero, é se apossar do seu familiar, entrar com vício, ele traz o vício para a sua casa, ele traz o vício para a sua família. Então o diabo ele faz isso, tá? Ele vem com toda essa intenção de destruir a sua casa, porque ele veio. O próprio Senhor Jesus fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Mas o Ezequias, depois que ele tampa todas as fontes das águas, depois que ele teve conselho, buscou ali os melhores conselhos, e o melhor conselho só Deus pode dar dentro da palavra. O melhor conselho que nós podemos ter é o conselho da palavra de Deus, é aquilo que Deus fala ao nosso coração através da palavra. Ele é o nosso conselheiro, tá? Um dos nomes do Senhor é conselheiro, ele é o Deus forte, tá? Ele é o nosso conselheiro. Então, lá no versículo seguinte, que é o versículo de número 7, aqui depois que ele tampa as fontes, depois que ele decide tomar os conselhos, primeiro ele toma o conselho, e depois decide tampar todas as fontes das águas, ele disse assim ao coração das pessoas, e é o mesmo que Deus fala contigo hoje: esforçai-vos e tende bom ânimo, e não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras, e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Veja que depois que o Ezequias tampa, que o rei Ezequias tampa todas as fontes, isolou todas as fontes de água, não deixou nenhum alimento ali para o inimigo, né? Quando o inimigo viesse, ele se alimentar, né? Depois que ele fez isso, que ele tirou tudo aquilo que ia servir de alimento, é importante também fazermos a mesma coisa. Naquele momento em que o diabo está tentando, corte os alimentos. O diabo está tentando entrar na saúde, o inimigo está tentando entrar na minha saúde, ora, cria na palavra. A Bíblia diz que Jesus já levou as nossas enfermidades, já carregou as nossas maldições, e pelas suas feridas nós já fomos sarados, nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então não deixe o diabo tocar na sua vida. Se ele está tentando entrar através do desânimo, pastor, eu ando tão desanimado, para ir na igreja, é uma estratégia do inimigo. Ele está usando esse momento agora de crise para fazer você desanimar, tá? Nunca pare, nós nunca podemos parar ou deixar de buscar Deus, nós nunca podemos deixar de estar na presença do Pai em todo momento. Busque o Senhor. O momento está ruim, busque Deus,
Busque a presença do Pai em todo momento. Não deixe de buscar Deus. Tudo que o diabo quer é uma oportunidade. Tudo que ele deseja é que você dê para ele uma oportunidade. Não dê essa oportunidade para o diabo. Coloque a palavra de Deus no seu coração e creia que Deus está contigo em nome de Jesus. E com certeza o nosso Deus está contigo para te abençoar. Como diz o versículo 7, não temais, não esforçai-vos e tende bom ânimo e não temais. Não temais, olha só o 7, esforçai-vos e tende bom ânimo e não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Irmãos, o que está contigo é maior. Minha irmã, aquele que está contigo é muito maior. Deus é maior na sua vida. Deus está contigo para te abençoar, para abençoar a sua casa, para libertar a sua família, para libertar os seus familiares e fazer da sua casa uma bênção em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então? Eu quero orar contigo. Prepara o copo com água como nós falamos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai. Pai, nós apresentamos a Ti esse copo com água. Meu Deus, nós pedimos neste momento, consagra esta água. Ó Deus, coloca nesta água o Teu poder, a Tua unção, a Tua presença, meu Pai. E quando esta pessoa tomar dessa água, ó Deus, que ela receba saúde, que ela receba libertação, que ela receba a mudança, meu Pai, que ela precisa em nome de Jesus. E todo mal, toda obra do inimigo nós repreendemos agora. Eu digo, diabo, sai dessa casa, solta esta família agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Beba da água, receba saúde, receba a bênção de Deus em sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, mais uma vez, nesta quarta-feira, vem lutar pela casa. Vença o desânimo. Vence esse momento, vence o medo. Eu estou com muito medo de ser infectado. Deus é contigo. Ele diz, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma vai chegar na sua tenda, tá? Quarta-feira, sagrada, oração pela Sagrada Família, 8, 15 e 19h30. E domingo é o grande dia do Senhor, tá? Nós temos 2 cultos, 2 dias, quarta e domingo. E com certeza Deus vai te abençoar. Mas lembrando, nós estamos aqui todo dia nós estamos aqui com as nossas portas aqui praticamente abertas para abençoar você. Se você quiser vir orar, quiser vir cumprir com seus compromissos com Deus, as portas da igreja sempre estarão abertas em nome de Jesus, tá ok? Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima oportunidade, até quarta-feira, em nome de Cristo.